Gente, caímos, a outra live caiu porque deixei tocando muito tempo aqui, alguns minutinhos, uma música e fomos cortados, mas a gente volta. Isso é um grande exemplo já para o nosso livro. Isso é resistência, quando a gente quer fazer algo e é impedido de fazer esse algo. Isso já é a resistência se manifestando, mas que bom que vocês estão voltando. Vamos voltando. Vamos chamando mais gente para essa live, porque são assuntos muito importantes que trazem muitas transformações e isso incomoda. Muitas coisas que eu vou trazer aqui hoje incomodam bastante. Talvez por isso também que a nossa live caiu. Começando novamente, então, esse livro maravilhoso. Esse livro é do Steven Pressfield. Ele originalmente tem outro nome. Ele tem o nome de A Arte da Guerra. E aqui teve essa versão, Como Superar os Seus Limites Internos. Tem a tradução também, A Arte da Guerra, mas tem essa versão mais nova, que é Como Superar os Seus Limites Internos. Ele é um escritor que teve muitos fracassos na vida, era um escritor de roteiros, e ele, depois de muitos fracassos, ele quis se lançar numa coisa diferente. Acabou escrevendo esses tipos de livros e foi muito criticado. A escrita dele incomodou muitas pessoas, mas quem entendeu o que ele estava trazendo virou muito fã e ele conseguiu muito sucesso por causa disso, porque as pessoas entenderam esse recado que ele estava dando. A resistência é realmente muito louca, porque ele traz nesse livro o quê? Ele traz um resumo de vários conceitos milenares, de muita filosofia e de muita experiência de vida. Então tudo que eu vou falar aqui vai fazer muito sentido para ti, porque internamente já está conectado com a gente. Todos esses aprendizados já estão aí, só que a gente esqueceu. E quando a gente ouve eles, a gente acende uma luzinha assim, tipo, não, isso é verdade, tu sente. Então aproveita para sentir isso que eu vou estar te trazendo aqui hoje. Ele tem uma escrita muito leve, muito bem-humorada. É uma delícia ler esse livro e entrar em contato com todos esses aprendizados. Ele divide esse livro em 3 partes. Ele primeiro fala sobre o inimigo, então ele tem essa primeira parte que é definindo o inimigo, depois é tornando-se um profissional, que é a linguagem que ele trouxe, que tu precisa se tornar um profissional para conseguir superar esse inimigo. E o terceiro é o reino superior, que ele traz bastante a espiritualidade. A parte 1, que é a parte que a gente mais vai se deter aqui nesse momento, é definindo o inimigo, entender quem é essa pessoa, quem é esse ser, o que é isso que estamos lutando contra, o que é isso que nos impede de viver a vida que a gente quer, o que é isso que nos impede de estar realizando nossos sonhos. E muitas vezes a gente acha que esse inimigo é um inimigo externo, né? Que é o meu chefe, que é a minha família, que é algo que está no externo. E não, esse inimigo é um inimigo interno. Isso já vem bastante no próprio nome, né? Na própria tradução para cá, que é limites internos. Ele observou que esse inimigo é a resistência. E essa resistência, ela está internamente, ela está dentro de cada um. E na verdade ela é uma força da natureza que sempre que a gente quer subir um degrauzinho, sempre que a gente quer evoluir, quer crescer, vem essa força da resistência. E isso a gente consegue presenciar bastante na nossa vida, né? Já tentou começar uma dieta, começar a academia, começar um novo hábito saudável que tu queria incluir ali na tua vida? Tu já percebeu, né? Tu já sentiu o quanto é difícil continuar com esse hábito, continuar com a disciplina de colocar isso na tua vida, que era algo que ia te trazer um crescimento, que ia te evoluir, que ia te desenvolver. E tu sabe que aquilo é bom pra ti, tu sabe que tu quer aquilo que vai ser bom pra tua vida, mas tem uma força que te impede de ir, tem uma força que não te deixa ir. É a resistência. E todo ser humano que quer crescer, que quer evoluir, passa pela resistência. Ele traz muitos ensinamentos
E ele nos fala, né, que é muito importante a gente não confundir o que é urgente e o que é importante. A gente tá sempre colocando na nossa vida, nas nossas prioridades, aquilo que é urgente, né? Aquela água bateu na bunda, vamos fazer, e sai correndo, fazendo um monte de coisa. A gente tá o dia inteiro fazendo, virados em tarefas. A gente tá sempre fazendo, mas isso é realmente importante? Essas tarefas que tu tá fazendo no dia a dia são importantes? São tarefas que tu precisa estar fazendo? E a gente confunde muito isso, né? Então a primeira dica que já fica aqui é identificar o que é realmente importante e o que é urgente. E ter essa diferenciação para te saber todos os dias o que tu precisa fazer. Isso é o mais difícil, tu sentar e fazer o que precisa ser feito todos os dias. Isso é uma tarefa dificílima para qualquer ser humano. E isso é o grande diferencial do Steven, isso que ele faz. E se vocês procurarem no YouTube, tem muitas informações desse livro e do Steven, até com entrevistas e tal, com a professora Lúcia Helena Galvão, uma filósofa muito maravilhosa. E tem uma frase que ela falou quando ela se referia a esse livro, que é a seguinte, que eu trouxe para compartilhar aqui com você. Tão importante quanto alimentar o nosso corpo é alimentar a nossa alma, fazendo aquilo que ela veio fazer no mundo. A gente esquece disso, né? A gente acha, quando a gente fica sem comer, sem alimentar o nosso corpo, o que acontece? A gente fica fraco, a gente sente o desconforto da falta do alimento. A nossa alma é a mesma coisa. Se a gente não tá fazendo aquilo que a gente precisa fazer, a nossa alma se sente fraca. Ela vai dar sinais pra gente. A gente vai perceber que a gente não tá fazendo aquilo que precisa ser feito, porque a gente vai sentir desconfortos, a gente vai sentir incômodo, tristeza, frustração. Ela vai nos dar vários sinais de que a gente não tá cumprindo com o nosso dever, não tá cumprindo com o chamado da nossa alma. E ele fala que a gente tem duas vidas. Achei essa observação muito interessante, olha só. Ele diz que a gente tem duas vidas. Uma vida que é a vida comum, essa do nosso dia a dia que a gente está vivendo, né? Pagando os boletos, se superando, fazendo o que tem que ser feito aí, né? Correndo atrás do rabo muitas vezes. E a não vivida, aquela vida dos nossos sonhos, aquela vida que queremos viver, mas que ainda não tivemos coragem. Já fica uma reflexão aí, né? Qual dessas duas vidas tu tá vivendo? Tá vivendo a vida dos teus sonhos ou tá vivendo a vida comum, a vida do dia a dia? Apenas sobrevivendo. Ele fala muito sobre isso. Sobre sobreviver e sobre viver. O que é viver de verdade? A vida não vivida, quando ela não está sendo vivida mesmo, ela fica sussurrando no nosso ouvido. A gente escuta bem baixinho ela sussurrando atrás de toda a nossa confusão, atrás de todo o nosso caos diário. Cada um de nós, esse é um dos insights mais importantes que ele traz no livro e que chama muito no nosso coração, é que cada um de nós tem um recado para o mundo. Cada um de nós veio para essa vida, para essa experiência, para trazer um recado para o mundo, para realizar realmente a nossa natureza. E enquanto a gente não está realizando isso, a gente não está feliz. Não importa a posição que a gente atinge, não importa o quanto de dinheiro a gente ganha, não importa tu ter todas as coisas que tu sonhou ter. Se tu não estiver realizando o chamado da tua alma, tu não vai se sentir feliz, tu não vai se sentir pleno, tu não vai se sentir com realização de verdade. Essa vida, ela vai estar sempre nos chamando. A nossa alma não vai desistir da gente. Porque a gente veio aqui para realizar isso. Enquanto a gente não realizar, a gente vai
ir se incomodando nos percalços do caminho e vai ir escutando esse sussurro no nosso ouvido. E olha só essa frase que fala referente a isso. Muita coisa vai deixar de ser no universo se a nossa palavra não for pronunciada. Olha que forte isso. Muitas vezes a gente acha, né? O que eu tenho de especial para compartilhar com o mundo? Só mais um aqui? Tantas bilhões de pessoas. Cada um tem a sua voz, sua vocação. E precisa ser compartilhada, porque muita coisa vai deixar de ser no universo se a tua palavra não for pronunciada. Tô aqui com essa missão que precisa ser feita, que precisa ser falada, compartilhada. Nós somos únicos. Porém, aí é que vem a questão. Muitos deixamos de viver o que precisamos viver. Muitos deixamos de fazer o que precisamos fazer e colocar a nossa vocação no mundo, a nossa voz no mundo, a nossa palavra no mundo, por causa da resistência. Muitos alejam e desfiguram as suas próprias vidas pela resistência. Ele fala até que muitos morrem sem viver as suas vidas por causa da resistência. Isso é muito forte. Isso é muito, muito, muito forte. A resistência, ela é um vício terrível de adiamento. Uma fuga de nós mesmos. É uma sequência de frases impactantes. Não sei como que vocês estão sentindo tudo isso aí. Tá fazendo sentido para vocês? Coloquem um joinha, um faz sentido, não entendi, repete. Tá tudo certo, viu? Por que a resistência é esse vício de adiamento? Porque a gente vai deixando para depois, porque é difícil passar pela resistência. Imagina, tu tá aqui embaixo, tu quer subir pro degrau de cima. A resistência é esse degrau, é essa parede, essa força que tu tá tentando subir o degrau e essa força tá te empurrando para baixo. Então, superar a resistência para subir esse degrau exige força, exige esforço, exige disciplina, exige várias coisas que ele vai trazer aqui, que são os exemplos, né, pra gente superar os limites internos. Então, a gente vai deixando para depois. Vai deixando para depois que é mais fácil. É mais fácil não subir, é mais fácil não passar por essa resistência. É mais fácil ficar vivendo a vida na zona de conforto, a vida que tá ali, né, confortável, tranquilinha. Porque o que acontece? A resistência, ela só atua quando tu precisa se desenvolver, quando tu quer dar esse passo a mais. Se tu quer dar um passo abaixo, é aquela frase, para descer todo santo ajuda. Não tem resistência. A resistência é só se tu quer evoluir, só se tu quer crescer, se tu quer dar esse passo a mais. A resistência, o que ela é? Num grande resumo, ela é você se boicotando dos teus sonhos. Você deixando os teus sonhos para depois, você deixando a sua vida incrível para depois. E o que é o mais triste? Muitas pessoas vão deixando e morrem sem viver as suas vidas. Morrem sem viver aquele sonho. Pois foi deixando. O grande problema é que a resistência, ela não vai vir assim: oi, eu sou a resistência, eu não vou deixar você subir esse degrau, não vou deixar você evoluir. Não, ela vai vir disfarçadíssima de inúmeras formas. Vai vir disfarçada de formas que tu vai se identificar com ela, tu vai dizer: meu Deus, ela tem razão, é verdade, eu não posso subir esse degrau porque daí uma outra coisa vai acontecer. Isso vai acontecer e não sei o que vai acontecer. Não, nossa, graças a Deus que veio a resistência, porque eu não posso subir esse degrau. Só que ela tá te enganando. Ela não tá pensando no teu bem, na tua vida dos sonhos, na tua vocação. Ela é para ser tratada como um inimigo mesmo, porque ela tá te impedindo de crescer, de evoluir, de colocar a tua palavra, a tua voz, a tua vocação no mundo.
E uma coisa bem desafiadora, por isso que eu falei no início que essa live ia ser desconfortável, que essa live traz, né? Essa live não, né? Esse livro, que tudo tá baseado nesse livro. Esse livro traz desconforto. Por quê? Porque a nossa sociedade, ela tá pronta para ser essa fuga das vítimas da resistência. Quem não conseguiu superar a resistência, ela ganha o seu cafofo ali na nossa sociedade. Tudo nos distrai, tudo procrastina, tudo nos tira do que precisamos fazer, tudo está sendo um estímulo a todo momento para te fugir, deixar a resistência, fazer ela vencer. Tudo na nossa sociedade é para isso. O mundo que a gente vive em si, ele não quer que tu cresça, ele não quer que tu expanda a consciência. Vai ser muito mais difícil controlar pessoas com uma consciência expandida, superando a resistência, crescendo, evoluindo. Porque não é assim, né? Isso não existe. Essa sociedade que foi criada, enfim. Não vamos ir tão longe, vou me deter aqui nas minhas anotações, senão a gente vai longe aqui. São muitos atrativos externos para que tu não ouça a si próprio. Esses atrativos externos, eles te dão prazer imediato, eles te seduzem, eles te tiram, eles estão o tempo inteiro num volume muito mais alto do que a tua voz interior, né? Então tu não consegue escutar a si próprio porque está se distraindo com esse externo. Assim, nos tornamos refugiados de nós mesmos, presos nessas distrações. E aqui eu trago uma pergunta para ti. A primeira pergunta, se quiser anotar, para depois responder, porque elas vão ser complexas, mas tem várias ideias de reflexões ao longo deste conteúdo. A pergunta é: para onde você está indo quando foge de si? O que tu tá usando para se distrair? Quando tu tá fugindo de ti, para onde tu tá indo? Qual é essa tua fuga? Tá, Kavita, mas quando que a resistência é gerada? Quando tu quer crescer, só nesses momentos, quando tu quer evoluir. Um patamarzinho, uma coisinha que tu quer subir, vai ter resistência. Quanto maior for o grau de evolução que tu quer dar, quanto maior for esse passo, maior vai ser a resistência. Maior vai ser, mais difícil vai ser superar ela. Ela é uma força que não deixa com que nada mude, que nada avance para o próximo degrau. E a resistência, ela é sempre interna, ao contrário do que a gente pensa, né? A gente sempre acha que é o externo, que é o outro, que está nos impedindo. A gente sempre acha que são as circunstâncias externas. E ela lida com as nossas prioridades. Não damos prioridade para a voz do nosso sonho. Colocamos outro compromisso externo na frente e assim vai indo. Mas tudo começou internamente. Tudo é bem referente às nossas prioridades, né? O que tu tá colocando na frente dos teus sonhos? Então, ela nasce do medo de crescer. Esse é o maior medo de todos. Maior medo. A gente acha que tem inúmeros outros medos e, na verdade, se a gente for ver lá nosso sistema de crenças, nossa crença raiz, quase sempre a gente encontra esse medo, o medo de crescer. O medo de crescer, ele é assustador porque tu não sabe o que tu vai encontrar lá na frente. Muitas pessoas não foram lá para te dizer como é que é. E tu vai ter que tomar as tuas próprias iniciativas, ser dono da tua própria vida. É difícil eu crescer. Não existe o culpado externo por não crescer. Nunca. Não existe. Se tu tá culpando o outro pelo teu não crescimento, isso não existe. É sempre o teu próprio medo que te impede de crescer. Ai, mas é que eu não cresci porque isso, porque aquilo. São circunstâncias externas que apareceram e tu concordou com elas. Mas ele
começou internamente. E como eu falei antes, né, a resistência ela toma formas inacreditáveis para nos enganar. Inacreditáveis. Ela se apresenta para ti da forma mais fácil que ela tem para te convencer. Para cada um ela vai se apresentar de um jeito. Porque se ela fosse, que nem eu disse antes, né? Oi, eu sou resistência, não quero que tu cresça, não quero que tu evolua. Tu ia falar, mas o que é essa resistência? Eu vou passar por cima dela, ia ser fácil, né? Mas não, ela vem disfarçada de formas que pegam lá no teu calinho e que tu não consegue dizer não. Tu não percebe que é a resistência e acaba cedendo. Então, tá tudo bem. Tu foi enganado, digamos assim, porque ela é uma ótima atriz, de verdade. Então é realmente desafiador perceber o que é a resistência. Mas ao longo do que eu for trazendo aqui, tu vai ir percebendo o que é ela e vai ser mais fácil de tu ver ela agindo na tua vida depois, tá? Ela se apresenta só para quem reage. Quem não tá reagindo, quem não tá querendo crescer, quem não quer evoluir, tá tranquilo, não tá passando pela resistência. Mas quem tá reagindo vai passar pela resistência, de qualquer forma. Como que a gente enfrenta a resistência, né? Canalizando a nossa vontade. Essa é a única maneira, né? Todo mundo que cresceu, todo mundo que evoluiu nessa vida, com certeza cresceu enfrentando obstáculos, né? Com muita força de vontade. A vontade se transformou numa força que te impulsionou para subir esse degrau e passar pela resistência. Aquilo que ela mais te bloqueia em fazer, talvez seja aquilo que tu mais precisa. Isso é forte, né? Porque imagina, aquilo que tá mais difícil, aquilo que tá com mais resistência na tua vida, talvez seja aquilo que tu mais precisa fazer. Aquilo que tá te dando mais medo, talvez seja o que mais tu precisa fazer. Lembra? Quanto maior o degrau, quanto maior for esse salto que tu precisa dar, mais resistência vai ter. Então talvez aquilo que tá dando muita resistência é o que tu mais precisa fazer. E muitas vezes a gente pensa, né? Ai, não tá dando certo, não era pra ser. Não era pra ser. Quantas vezes já me enganei com isso, gente? Não, porque tem que ser fluido, tem que ser leve. Não, muitas vezes não. Muitas vezes não. Muitas vezes vai ser a resistência e a gente vai aceitar. Vai entender, nossa, é verdade. Não, não precisa ser assim. Vamos deixar, vamos desistir disso aqui, porque não era pra ser. E muitas vezes era o que tu precisava fazer. A resistência, ela vai lutar até o fim. Ela é uma força que ela vai indo, vai indo, vai indo até tu desistir. Ou tu superar e conseguir passar por ela, né? Ela se aquieta, a forma dela se aquietar, né? Tu passando por isso, enfrentando ela, ou quando tu se aquieta e entra no modo sobrevivência. Daí ela não te incomoda mais. E do que ela se alimenta? O que dá força para a resistência? O medo. O medo. E o medo, a gente até conversou esses dias por aqui, né, sobre o medo. O medo, a gente às vezes vê ele super como o vilão, né? De, ai, se tá dando medo, nem vou fazer, né? Porque, nossa, deve ser uma coisa ruim. Mas não, o medo, ele não é um vilão. Ele é um sentimento que tá te alertando de algo. Pra nos preservar, muitas vezes, né? Pra dizer, cuidado, vai com calma. Ou pra indicar aquele caminho que tu precisa ir. Se tá dando medo, se tá dando frio na barriga, assim, ó, medo, talvez tenha algo lá pra ti. Que nem quando eu fui abrir essa live, falei pro Mário, nossa, tô nervosa, tô até com uma dor na barriga aqui, porque dá medo abrir uma live e sair falando por aqui, dá muito medo. Dá medo do julgamento, dá medo que vão falar, se eu falar alguma coisa errada,
Dá medo, mas a minha vontade de estar aqui compartilhando esse conteúdo supera esse medo. Então a gente vai, a gente enfrenta. Precisamos aprender a lidar com medo, né? A gente não teve muito esse aprendizado na nossa vida. Então a gente precisa aprender a visualizar ele, entender, tá? Ele tá pedindo pra eu ter cuidado, ele tá pedindo pra eu avançar, tem algo lá que eu tenho que ver. É ir entendendo o que esse medo tá te falando. E um aprendizado é, o medo ele não precisa estar na tua frente te paralisando. O medo pode estar atrás te dando um empurrãozinho, te fazendo ir. Ele pode ser o copiloto do carro, ele tá ali, te guiando, opa, cuidado, mas ele tá te empurrando, ele tá te apoiando a ir. Enxergar o medo assim é muito melhor, né? Fica mais leve de enxergar ele. A resistência procura aliados. Exemplo, tu começa a realizar o teu sonho. Aquele sonho, conseguiu, superou, realizou, abriu tua empresa, pediu demissão e foi fazer não sei o que, foi viajar o mundo, comovida de possibilidades. Tu começou a se desenvolver, tu tá se autoconhecendo. Quando tu começa a se autoconhecer, esses aliados da resistência aparecem muito. Aí o que acontece? Quando tu começa a evoluir, quando tu começa a se autoconhecer, começou a fazer terapia, fez umas terapias com a Kavita, o que acontece? As pessoas começam a se comportar de maneira estranha contigo. Elas começam a te criticar, as pessoas começam até a brigar contigo, a discordar, dizer que tu tá diferente, que tu mudou. Inconscientemente, tá? Não é consciente que elas fazem isso. Inconscientemente, elas querem te boicotar. Elas querem que tu não suba. É que nem o balde de caranguejos. Eu acho que ele dá esse exemplo no livro. O balde com caranguejos. Quando um caranguejo tenta sair, se pendura na borda do balde para sair, os outros o que fazem? Pegam ele e puxam de volta. É tipo um trato, né? Não, tem que ficar aqui. Tem que ficar aqui, não pode crescer. Inconscientemente vai ser isso que vai acontecer. As pessoas se sentem incomodadas com quem está traindo o comodismo. A sociedade que a gente vive é uma sociedade que está vivendo muito no comodismo. Muito. Tudo é planejado para a gente ficar nesse comodismo, nessa zona de conforto e não crescer. Então, quando as pessoas veem alguém crescendo, elas se sentem incomodadas, mas não é por mal, é inconsciente isso. Então, por isso que vai haver críticas, vai haver julgamentos, vai haver tudo isso e faz parte, tá tudo certo. E qual que é a melhor coisa que tu pode fazer por essas pessoas? Qual? É avançar, é ir. Se tu ceder a elas, tu tá cedendo a resistência. E se tu avançar, o que acontece? Tu mostra que é possível, que elas podem também. Avança e dá exemplo. Avança e dá exemplo. Você prova que dá pra avançar, que tá tudo bem. O caranguejinho, ele sobe na borda do balde, pula o balde e vai pra vida. E não é comido. Olha só. Tá tudo certo, vai mostrar que é possível. Esse próximo, eu tenho certeza que tu faz bastante. Eu faço bastante isso também. A resistência procrastina. Vocês procrastinam muito por aí? Como está essa procrastinação? A construção de si próprio, quando a gente está se autoconhecendo, se desenvolvendo, essa construção de si, ela não traz uma satisfação rápida, nem um pouco, né? Ela é até desafiadora, desconfortável. Quem acha que o autoconhecimento é bonito se ilude, né? Porque não é. É bonito depois que tu entende e tal. Tu acaba gostando muito, né?
Mas ela demora, a satisfação é prolongada, é longa, tu vai ver ela lá na frente. A resistência, ela nos faz trocar por prazeres imediatos. É isso que é a procrastinação, né? Tenho um prazer imediato, eu tenho isso agora, ou eu espero para receber daqui a um tempo? Nossa, eu tenho isso agora. Então, a gente vai trocando, né, aquilo que a gente vai receber lá na frente por isso agora. Então, a gente precisa o quê? Aprender a adiar essa satisfação. Isso pega muito no nosso lado mais infantil, né? Mais criança mimada, tipo, não, eu quero agora. Eu quero crescer agora, eu quero ganhar isso agora, eu quero ter isso agora. Isso não passa de um mimimi nosso, né? De criança mimada mesmo. De não entender que precisa esperar as coisas acontecerem. Que precisa esperar a satisfação lá na frente. Plantou a sementinha aqui, cuida. Dá todo o amor e carinho e lá na frente vai nascer a tua frutinha. É aguardar. A resistência, ela cria problemas. Isso é maravilhoso. Vê se vocês já não passaram por isso. A resistência gera problemas. Gera confusões na nossa vida para distrair. Aquele drama, aquela vitimização, aquela briga. Família tem muito isso, né? A família, quando vê, tem uma coisa que tá atordoando todo mundo, depois outra, e uma briga, e não sei o que, e um drama, e uma vitimização, e não sei o que. Gera problemas. Por quê? Quando a gente tá olhando pro problema, a gente não consegue fazer o que precisa ser feito muitas vezes. A gente olha pro problema, não, olha só isso aqui que tá acontecendo na minha família, porque eu não posso agora fazer tal coisa. Mas tá errado, é a resistência que tá querendo que tu tire o foco daquilo que tu precisa fazer, do chamado da tua alma, pra olhar pra esse problema. E o que a gente faz? A gente olha, a gente é enganado. Ainda mais com família, né? É um jogo pesado esse da resistência, gente. Não é fácil, não. E o que é pior? Esses problemas. Também eu vou falar num negócio aqui que vai bater numa ferida bem grande, mas eu acredito muito nisso, tá? Doenças. Doenças são causadas por causa de resistência também. Pra ver o nível que chega, né? Quem tem algo importante e sério a se fazer, não perde tempo com vícios emocionais. Não perde tempo com esses problemas e dramatizações e vitimização. Quem sabe o que precisa ser feito, quem sabe que tá aqui com um propósito, com uma vocação, com um chamado da sua alma que precisa fazer, não se detém nesses vícios emocionais que ele chama, né? Nesse drama. E uma pergunta que ele traz: você acha que alguém que fez alguma coisa grandiosa, muito grandiosa, essas pessoas que trouxeram grandes evoluções, né? Grandes conceitos, grandes artes, grandes criações para o nosso mundo, você acha que alguém que fez alguma dessas coisas grandiosas tinha uma vida fácil? Era tudo facinho, daí ele conseguiu fazer. Porque era tudo tranquilo. A família dele era de boa, boaça, tranquilo. Tinha tempo, não tinha resistência. Não, ninguém. Todo mundo tinha uma vida dificílima, perrengue. E fez. É assim. Ninguém tem a vida fácil. Cada um tá lidando com os seus problemas. E isso não pode impedir que tu viva a vida que tu nasceu pra viver. Muitas vezes a gente para de fazer o que a gente precisa fazer por causa de alguns problemas da nossa vida, achando que tem que desistir por causa desses problemas. A gente não consegue alinhar, né? A gente acaba se rendendo, né, a essa resistência que vem em forma de problemas. Muitas doenças que existem hoje na sociedade, lá atrás eu falei das doenças, né, que são uma forma da resistência, trazer em forma de doença pra gente parar e não fazer também, né? Mas muitas vezes as doenças de hoje em dia são por causa de quê?
saudades de nós mesmos. Frustração com a maneira que a gente está vivendo, frustração diante do que a gente está vivendo. Tá tão diferente do chamado da alma daquela pessoa que causa uma tristeza muito profunda. E a doença vem. E aqui é um dado que eu tirei da professora Lucelena, tá? Que ela trouxe numa palestra. 70 a 80% dos doentes estão dentro do drama. Não é doença de verdade mesmo. É a resistência que tá ali, né, na vida daquela pessoa. Então a resistência encontra esse culpado, né, a doença, para que não faça o que precisa ser feito. A doença é uma forma muito forte, né, muito pesada até. E qual é o nome que ele traz para quem enfrenta a resistência, né? Ele chama de profissional. Eu acho o nome meio engraçado, mas é a forma que traduz bem. A vida de um profissional que leva a vida a sério, que leva o seu chamado de vida a sério, tem autoconhecimento, autodisciplina, gratificação protelada e trabalho árduo. Às vezes é mais fácil se dopar de medicamentos, se dopar de álcool, vícios e outras coisas para não sentir esse chamado da alma. Porque se tu escutar o chamado da alma, vai precisar de todas essas coisas: autoconhecimento, autodisciplina, gratificação protelada, trabalho árduo. Então é mais fácil a gente se distrair, queria usar outra palavra sem se dopar, mas é se anestesiar, né? Isso é que muitas pessoas fazem com o álcool também, né? Se anestesia ali, não escuta aquela vozinha, deixa essa vozinha do chamado da alma para depois e se distrai para não escutar. Mas aí vai dando essa frustração, vai dando essa tristeza. Se você não realiza nada dos teus sonhos e está feliz, tem algo errado. Talvez esteja se distraindo, né? A pior ferramenta da resistência é se fazer de vítima. Isso a gente vê bastante hoje, né? A gente se faz bastante de vítima. Acontece uma coisa, ai não, sou a vítima do mundo, não posso mais fazer isso aqui, porque a gente cria desculpas o tempo inteiro. Isso é sempre a resistência. E a resistência, ela vai gerando essa infelicidade, né? Se a gente vai entrando no jogo da resistência, a gente vai ficando infeliz, porque se não estamos felizes é porque não estamos colocando a nossa voz para fora, né? A nossa voz no mundo. Estamos nos silenciando pela resistência, a gente não tá fazendo... E aqui eu tô falando de voz por causa da palavra vocação, que vem de voz, mas é algo, né? Aqui esse livro ele escreve até para artistas, bloqueios de criatividade. Ele escreve como a história de vida dele, né? Como escritor, como artista. Então muitas vezes não é a voz em si, né? Mas é uma forma, uma expressão. A resistência critica. Uma pessoa que está crescendo, lutando para realizar os seus sonhos, será que ela tem tempo para criticar o outro? Se ela tá toda nesse paranauê, superando a resistência, se autoconhecendo, com autodisciplina, trabalho árduo, fazendo o que precisa ser feito, focada, preciso botar a voz no mundo, preciso fazer o meu paranauê aqui. Tu acha que ela tem tempo para criticar os outros? Não tem, né? A resistência que critica. Quem tá criticando alguém, quem vai lá e mete o dedo na cara para criticar, para julgar, não tá realizando algo, né? Não tá se realizando, não tá fazendo a sua parte, porque tá na resistência, né? E ele traz aqui uma frase bem impactante também. A pessoa crítica está transferindo para fora o seu fracasso.
quem tá criticando tem um fracasso ali dentro, né? Ele não tá conseguindo colocar o seu chamado de alma no mundo, tá criticando o outro, então ela tá transferindo para fora o seu fracasso. E olha que interessante essa próxima observação. Tenho certeza que tu já deve ter sentido isso por aí. E pela primeira vez eu vi isso de uma forma positiva. Antes eu achava isso uma coisa negativa. A falta de confiança em si mesmo. O que será que significa? Quando tu não confia em si mesmo. Quando tu pensa, será que eu sou um artista? Será que eu sou uma terapeuta? Será que eu sou uma professora? Será que eu sou um professor? Será que eu sou uma dentista? Será? Quando tu sente essas dúvidas, quando há dúvidas, há medo. E o medo, em geral, aponta na direção que você tem potencial. Se tu tá sentindo dúvidas se tu realmente tá tudo certo. É esse o caminho, isso é bom. Ao contrário, quem já se garante muito, porque eu sou isso mesmo, porque eu sou mesmo. Não tem dúvidas, não tem medo. Ele traz a seguinte, por acreditar que já não tenta ser e fica bloqueado nesse nível, não evolui. Então, se tu não tem dúvidas, se tu não sente, né? Se não veio essa dúvida na tua cabeça, né? Se aquela pessoa que tá se achando muito, ela acredita que que não tem nada para evoluir, que não tem nada para crescer e acaba se acomodando, ela não tá evoluindo, ela tá ali. E se tu tem dúvida, tu tem medo, e se tu tem medo, tu quer mais conhecimento, tu quer avançar, tu quer evoluir, tu quer crescer. Faz sentido, né? Tá fazendo sentido pra vocês? O tamanho do medo tem a ver com o tamanho do desafio que ele te oferece. E aqui eu tenho outra pergunta para te fazer, para te escrever e responder. Que desafio na tua vida mais te dá medo? Que desafio mais te dá medo? Quanto maior o tamanho do medo, maior o desafio que ele te oferece. E mais tá te apontando na direção que tu precisa ir. Eu sei que vocês queriam que eu estivesse falando o contrário, né? Que é muito mais fácil a gente dizer: não, se não tá dando medo, vai. Vai nesse caminho aí que não tá dando medo, que é bem mais fácil. Mas não, é o contrário. Se tá dando medo, tem que ir nesse medo mesmo. A resistência, ela é proporcional ao amor. Amo demais esse sonho. Por isso, tenho tanto medo e resistência. Quanto maior for o teu amor pelo teu sonho, quanto maior for o teu amor pelo teu empreendimento, quanto maior for o teu amor por esse projeto, maior vai ser a resistência. E o que isso lembra? Lembra que trabalhar com amor, trabalhar com propósito, não é leve, não é tão leve assim, não é tão fácil assim. A gente se ilude muito. Não, é só trabalhar com amor, eu vou trabalhar com amor, agora eu vou trabalhar com o meu propósito, tá tudo certo. E muitas vezes aí que a gente se engana, porque vai ter mais resistência. Quanto mais amor, mais resistência vai ter. Isso garante, né, esse amor proporcional à resistência garante que no final a realização vai ser gigantesca. Depois que tu passar por toda essa resistência, a realização vai ser gigantesca. Vai ser muita realização. É aí que tá a felicidade.
existe também um grande medo de abandonar a tribo, né? Isso é muita resistência também. Abandonar a tribo, né? Ir contra o que as pessoas estão fazendo, ir contra o que a tua família sempre fez, ir contra o que a sociedade está fazendo, né? A gente sente inconscientemente esse medo de abandonar a tribo. Medo de ficar sozinho. Isso eu acho que é um dos maiores medos. O maior de crescimento, né? É o medo de ficar sozinho. Mas ele traz uma reflexão interessantíssima que é... Dá pra anotar essa frase que é bem bonita também. Quem encontra a si próprio nunca estará sozinho. Quem encontra a si próprio nunca estará sozinho. É lindo isso, né? E a resistência, tô chegando no último ponto do inimigo, que é dessa primeira parte, né? Que ele fala da resistência pra gente conseguir identificar o inimigo, identificar a resistência. Se a gente não consegue identificar ela, a gente não consegue superar ela. Isso eu sempre falo, né? Em relação a outras coisas, a tuas crenças, ao que tu precisa fazer, enfim, tu precisa desenvolver, tu precisa olhar pra isso, tu precisa encarar isso, tu precisa saber identificar. E é essa a primeira parte. Depois ele traz a solução, né? Que é o tornando-se profissional, que é o que tu precisa fazer para superar essa resistência. Se alguém, a resistência, ela pode ser vencida. Se alguém não tivesse vencido a resistência, as coisas mais belas não existiriam. As grandes obras do mundo são rastros daqueles que venceram a resistência. Se um venceu, você também pode. Então, para resumir essa primeira parte, o ser humano veio para fazer algo grandioso em sua vida. Isso eu acho muito lindo, isso toca muito meu coração. O ser humano veio para fazer algo grandioso em sua vida e não pode se permitir a uma vida medíocre. Medíocre de mediana, né? Isso é a raiz da infelicidade e de todos os males. Para ele, isso, né, viver uma vida medíocre, viver uma vida mediana é a raiz da infelicidade e de todos os males. Porque nós nascemos para viver uma vida grandiosa, fazer algo grandioso com essa experiência chamada vida. É algo tão lindo, tão magnífico. Como que a gente vai viver de qualquer forma, né? Como que vai viver de uma forma mediana? Então, entrando na parte, eu vou dar uma aceleradinha agora, na parte de superando a resistência, tornando-se um profissional. O Pressfield fala que a vida dele se dividiu nesse antes e depois, quando ele era um amador e se tornou profissional. Por isso que ele trouxe essa classificação. O profissional é esse que vai lutar contra a resistência. E quais são as diferenças, né, do amador com o profissional? O amador, ele leva a sua vocação na brincadeira, como uma coisa secundária, como um hobby. E qual o problema de levar a sua missão de vida, o seu propósito como um hobby? Porque isso não dá a garra, o entusiasmo e a força que precisa para vencer a resistência. Ele diz que tenha paixão, mas não o amor comprometido. Faz quando dá e vai deixando. Isso não tem força para fazer. Já o profissional, ele faz todos os dias, comprometido, com persistência. Ele sabe que o seu propósito, a sua vocação é algo importante que precisa ser compartilhado com o mundo e que precisa comprometimento e persistência todo santo dia. Se tu fez hoje, amanhã tem que fazer de novo. Se tu superou a resistência hoje, amanhã ela vai estar lá te esperando, tem que superar ela de novo. Assim como nos alimentamos de comida todos os dias, o nosso sonho alimenta a nossa alma e tem que ser todos os dias.
O nosso sonho está alimentando a nossa alma, está deixando a nossa alma mais feliz, mais viva. Para o profissional, não existe nada mais importante na sua vida do que a realização da sua alma. Ele sabe que isso é o mais importante. Ele coloca isso como prioridade, a realização da sua alma. Ele se prepara e faz todos os dias, não só quando convém. E assim a motivação e a inspiração vêm. Ele fala muito sobre, ele tem, para ele, a inspiração das musas. Mas que para cada um pode ser de uma forma, Mas é a sua conexão espiritual com esse mundo místico, com esse mundo sutil, invisível que não estamos vendo. O profissional, ele vive no mundo real. E ele fala que a gente precisa entender que o profissional, quem tá vivendo o sonho da sua alma, ele tá na arena. Ele tá ali lutando para sobreviver, na arena, na frente de todo mundo, no meio, e sendo visto por todo mundo. E é melhor você fracassar na arena do que ficar só nos bastidores a vida inteira, só assistindo. A musa, a inspiração, essa conexão espiritual, essa conexão mística, ela favorece quem trabalha com afinco e seriedade no seu projeto. Então, ele acredita muito nisso, que ele senta para escrever todos os dias. Ele tem um horário marcado com ele mesmo, às 9 horas, e ele se prepara, ele faz uma oração para a musa inspiradora, e ele tá ali, sentado, preparado para fazer. E assim, ele se preparou para a motivação vir, para a inspiração vir. Por que a gente faz muitas vezes? Eu tô sem motivação hoje, não vou fazer. Não, vou deixar para amanhã. Não, porque não tô inspirada. A inspiração não vem assim. A gente tem que se preparar para essa inspiração, O profissional, ele é paciente. A gente precisa dessa paciência, Poupar energia, preparar a mente para essa longa aventura que vai ter pela frente. Cedo ou tarde, ele sabe que vai alcançar a linha de chegada, porque ele está fazendo todos os dias, com persistência. É impossível não realizar, porque está comprometido. Isso vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. O profissional busca a ordem, a organização, ele traz a organização de uma forma muito forte também. E ele traz uma que eu achei, uma das frases mais lindas desse livro, que é a seguinte: ele não tolera a desordem, ele elimina todo o caos do seu mundo para tirar esse caos da mente também. E daí ele traz a frase: quero o tapete sem pó e o chão varrido, para que a musa entre sem sujar a barra da túnica. Olha que leveza, que sensibilidade essa frase. O chão varrido para que a musa entre sem sujar a barra da túnica. Os cuidados, é o cuidado da forma mais refinada ali. Então ele prepara o ambiente dele, prepara a mesa de trabalho, o chão, o tapete, tudo para receber essa inspiração, porque essa inspiração para ele é algo realmente divino. É algo divino que é muito sério, é um trabalho divino sério. A gente tem que levar a sério isso, entender que é algo que está vindo do místico, do divino para a Terra, para ser materializado aqui. Às vezes a gente nem percebe que a gente tem essa capacidade, de trazer algo tão belo, mas tem. Todos temos esse chamado da alma, todos temos que tirar desse místico e trazer para cá. O profissional, ele se concentra na técnica, no que sabe fazer e deixa o restante para os deuses, para o divino. E tem uma frase até da Bíblia, eu vi em algum lugar esses dias, que é: deixe o impossível para Deus. Faça a sua parte sem querer,
né, resolver todo o Paranauê. Faz o que dá para fazer e deixa o difícil, o impossível para Deus. Faz aquilo que tu sabe fazer. Se concentra na tua técnica que a inspiração, esse algo a mais vai vir. O profissional não hesita em pedir ajuda. Ele sabe o que ele sabe fazer e sabe que precisa de ajuda para determinadas coisas. E ele vai atrás. Ele assume que ele não consegue fazer tudo. O profissional, ele sabe que é um instrumento de Deus. Ele se distancia do ego. Ele sabe que existe algo maior. Eu sou a minha consciência e a minha vontade. É a frase que ele traz aqui. O profissional não leva o fracasso para o lado pessoal. Ele não leva nenhuma humilhação para o lado pessoal. E aqui tem uma frase bem linda também, que é: a batalha trava-se na nossa própria cabeça. Não podemos permitir que a crítica externa fortaleça a resistência. Ele sabe que as críticas vão vir, né? Que isso é algo da resistência. Mas não pode deixar que isso seja levado para o lado pessoal, porque se tu receber uma crítica, isso não faz parte de ti, do que tu tá fazendo. Tá tudo certo, ele entende que não é pessoal. O profissional, ele suporta a adversidade, ele dá atenção ao que importa. O profissional, ele valida a si mesmo, ele não espera essa validação do externo, do outro. Eu vou fazer para agradar o outro, eu vou fazer para que o outro goste de mim, eu vou fazer para que as pessoas me validem. Ele se valida. Ele fala que o primeiro livro que ele conseguiu escrever até o final, né, quando ele escreveu as palavras, né, do fim, ele se sentiu tão maravilhoso, tão incrível, tipo, eu consegui fazer. Esse livro, ele foi jogado no lixo depois desse esse livro nem foi publicado, ninguém quis esse livro, enfim. Mas ele se sentiu bem, aquilo teve um significado gigantesco na vida dele, porque ele conseguiu fazer do início ao fim. Ele fez aquilo que precisava ser feito. Não importa se vai ter a validação do externo ou não, mas para ele foi importante. O profissional, ele reconhece as suas limitações. Isso é outra coisa que eu trago bastante por aqui, né? Tu entender quais são as tuas limitações, o que te prende, o que tá te limitando, quais são as tuas crenças sabotadoras. Ele entende que existem essas limitações e ele pede ajuda naquilo que ele não consegue para superar essas limitações. Se tornar um profissional e combater a resistência é uma decisão interna. É simplesmente você querer e somente isso. Porque não depende do outro, né? Depende só de você decidir ser um profissional, decidir combater a resistência, decidir passar pela resistência, fazer as coisas que precisam ser feitas para que a resistência seja colocada de lado e tu consiga subir o degrau que tu quer subir. E a última parte é o reino superior, é uma parte muito linda, que é além da resistência, né? E aqui também um aprendizado bem bonito, que assim como a resistência tem a morada no inferno, né? Aqui é uma suposição de inferno e céu. Assim como a resistência tem a morada no inferno, a criação, aquilo que tu tá trazendo pro mundo, tem a morada no céu. Então, assim como tem a força que te impede de crescer, a força da resistência que tá te impedindo, tem a força do céu que tá te impulsionando e te ajudando. Então, não temos somente o inimigo que tá te impedindo de fazer, não, tem essa outra força do céu que tá te estimulando a crescer, que tá te apoiando, que não tá te deixando sozinha nesse momento de evolução. As criações mais belas vêm de algo sobre-humano. As criações mais belas não são daqui, a gente sabe que veio de outro lugar, né? E ele acredita muito nisso. Ele traz muito a magia de começar, de te dar o primeiro passo, de sentar para fazer aquilo que tu precisa fazer, iniciar,
Só inicia, só começa, dá o primeiro passinho, bem pequenininho, que tu vai ter esse estímulo. Vai vir a resistência, mas vai vir essa força do céu que vai te ajudar. E vem uma pessoa, e vem um livro, e vem uma live, e vem uma palavra, e vem aquilo que tu precisa fazer para te estimular a crescer. Ele traz uma frase de Goethe que diz o seguinte: a ousadia encerra em si mesma genialidade, magia e poder. Comece agora. Não deixe para depois. Comece agora. Isso é a ousadia, né, de fazer. É começar agora. Começar com o que tu tem, com as ferramentas que tu tem. O equilíbrio é gerado e ele se obtém pelo movimento. Então é só em movimento que tu vai encontrar o equilíbrio, que tu vai encontrar aquilo que tu tá tanto desejando. Parado na inércia, tu não vai encontrar. Tu precisa do movimento. Então o movimento é que tu encontra o equilíbrio. E depois de começar, tem a magia de continuar, né? De seguir. E ele traz um exemplo de pausa. Quando fazemos o que precisa ser feito, relaxamos. Quando a gente faz o que precisa ser feito, a gente se sente bem. E a gente se dá uma pausa depois, se dá um relaxamento. E no momento de relaxamento, no momento de silenciar, vem ainda mais inspiração. Porque tu fez o que precisa ser feito, daí tu relaxa e vem mais inspiração ainda. Muitas vezes a gente percebe, né, os insights que acontecem são em momentos bem aleatórios, quando tá tomando banho, deu aquela caminhada ali na grama e pá, vem uma inspiração, vem uma palavra, vem aquilo que tu estava precisando pro teu projeto. Então, nos momentos que ele silenciava, né, ele escrevia um pouco do livro, parava, ele tem o horário que ele cumpre todos os dias, ele parava e ia dar a caminhada dele já com um bloquinho de anotações, porque vinha as correções, a página tal substitui aquilo, não sei o que, aquela palavra que você usou, não sei o que, já ia anotando as correções. Mais uma frase impactante aqui. Os cabalistas acreditam que acima de cada lâmina de capim existe um anjo gritando: cresça, cresça, cresça. Eu vou mais além. Acredito que acima de toda a raça humana haja um super anjo gritando: evolua, evolua, evolua. Então ele acredita muito nessa força do superior, né? Que estamos sempre acompanhados. Ele traz uma teoria do Jung sobre o ego e o self. Então ele acredita muito, né, nesse pequeno eu, que é o ego, e no self, que é esse ser maior. Eu vou até mostrar a foto aqui que ele faz. Aqui. Ele acredita que é assim, o nosso euzinho aqui e o nosso self, que é muito maior. A gente fica preso aqui nesse eguinho, nesse pequenininho, quando a gente não está se conectando com algo maior, que é o nosso self. E isso é nós, é você também, esse self. Tudo faz parte de ti. Esse é um espaço divino. Então, quando a gente medita, quando a gente silencia, a gente entra nesse espaço que é o self, nesse espaço divino de nós. E nesse momento a gente consegue receber muitas orientações, insights, inspirações, se conectar com esse divino. Por isso que toda segunda-feira, 7h07, vocês têm que estar aqui meditando com a Kavita. Eu faço uma meditação guiada ao vivo toda segunda para te estimular a te conectar com esse self, se conectar com esse divino. Então, o grande medo, todos os medos, no fundo, são esse medo do sucesso, né? Esse medo do crescimento. Não sabemos o que vai acontecer, se ficaremos sozinhos, se alguém vai nos abandonar, como é que a gente vai fazer, se eu vou conseguir, e isso nos apavora. Não viemos pra cá, mas a gente veio pra cá para viver o nosso sonho, para realmente ter sucesso, ter êxito. Então a gente
sem querer, a gente vai estar sempre lidando, né, com esse nosso maior medo, que é o medo do sucesso. Ele vai estar sempre presente. E a gente tem essa missão de encarar, de seguir na direção desse medo para cumprir a nossa missão específica. Precisamos atravessar esse medo. Deixa eu ir passando aqui. Tem uma parte bem linda que ele diz o seguinte: somos servos do mistério, agentes do infinito, para trazer à existência o que ainda não existe, mas que por nosso intermédio existirá. Então, nós somos servos do mistério, a gente está trabalhando, está servindo para algo maior do que a gente. Esse chamado na nossa alma é um chamado de algo maior. E a gente vai trazer à existência aquilo que ainda não existe. Que pode ser uma palavra que tu veio dizer. Que por teu intermédio existirá. Por teu intermédio vai vir para o mundo. Aceitar esse fato, eliminar o egoísmo, deixar que o trabalho surja por nosso intermédio me confundi, e devolvê-lo à fonte. Então a gente serve, traz essa inspiração, produz esse projeto, produz essa empresa e devolve para o divino. A gente não se apega, não toma posse, né? Porque a gente não vai ir embora com nada daqui, né? Então a gente espontaneamente devolve a fonte. Essa é a verdadeira realidade. Os nossos frutos, né, aquilo que a gente vai desenvolver através do nosso servir, são uma oferenda. Não é nosso. E quando a gente cria essa consciência, fica mais fácil da gente trazer, da gente servir com mais entusiasmo também o nosso propósito. E a última frase aqui, bonita, fala bem especificamente do trabalho criativo, tá? Mas serve para todos os tipos de trabalho. Eu colocaria aqui para o trabalho com propósito. O trabalho com propósito não é um ato egoísta, nem uma tentativa de chamar atenção. É um dom ao mundo e a todos os seres que nele habitam. Não nos prive da sua contribuição. Dê-nos o que recebeu. Olha que profundo. Não priva o mundo da tua contribuição. Dê ao mundo aquilo que tu recebeu, aquilo que tu veio para dar ao mundo. Ceder à resistência, quando tu tá cedendo à resistência, quando tu tá deixando de fazer a tua vocação, deixando de fazer o que tu precisa fazer por causa da resistência, tu tá fazendo mal para ti e para o mundo. O mundo não tá recebendo aquilo que tu precisa passar para o mundo. O mundo não está recebendo a tua vocação, a tua palavra. É muito mais forte, né? O Paranauê. Então, por ti, pelo futuro, pelo mundo, passe a resistência, enfrente a resistência e realize o que você veio realizar. Eu quero te perguntar e quero que tu escreva depois que eu terminar aqui a live, depois que tu assistir. Escreva qual foi teu maior insight dessa live, o que ficou, o que tocou aí no teu coração. Se tu escrever ali nos comentários, né, depois com a live salva, vai aparecer para outras pessoas e pode ser o insight que tá precisando para outra pessoa. Então vamos compartilhar pra gente chegar para mais pessoas se verem, né, esse insight e receberem esse insight nos seus corações também. Então, pensa e responde depois que eu deixar salvo aqui para que todo mundo veja. Porque se tu colocar agora aqui, não vai ficar salvo, né? Então, coloca nos comentários depois. Quero agradecer todo mundo que passou por aqui, todo mundo que assistiu, todo mundo que está assistindo depois. Muito obrigada pela sua presença. Realmente precisava passar esses aprendizados desse livro maravilhoso. Eu vou deixar depois nos stories o link, se alguém quiser comprar esse livro, o linkzinho de onde tem para comprar, tá bom? Muito, muito, muito obrigada. Um lindo final de quinta-feira aí para ti
E nos vemos segunda-feira às 7h07 para te meditar e se conectar com o Self por aqui. Um beijo, obrigada!